Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 12, módulo 1. O assunto, resistores variáveis e ajustáveis. Vamos lá? Já aprendemos o que é um resistor e o seu comportamento num circuito eletrônico ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Até agora, só falamos de resistores cujo valor são fixo ou imutável. Por exemplo, um resistor cujo valor nominal ele seja de 1K ohms, isto é, 1000 ohms, cujas cores em referente a este valor é marrom, preto e vermelho. Observe que este resistor sempre terá os 1000 ohms, a não ser pelos eventuais e previstas variações para mais ou para menos, indicada pela quarta faixa no próprio resistor, que representa o percentual de tolerância dentro da qual foi fabricado, além de pequenas variações desprezível para efeito prático que é resultante da alteração da própria temperatura ambiente, que assim pode influenciar no valor ôhmico do próprio componente. Em muitas funções circuitais específicas, torna-se necessário o uso de resistores especiais, cujo valor ôhmico possa ser eventualmente alterado ou ajustado. Os diversos controles progressivos existentes em muitos do dispositivo eletrônico, por exemplo, nos controles de volume, grave, agudo, balanço, etc., são realizados a partir de resistores variáveis, também chamado potenciômetro, ou então os ajustáveis, que são os tempotes. Preste atenção, aluno. Os diversos controles progressivos existentes em muitos dos dispositivos eletrônicos, por exemplo, nos controles de volume, grave, agudo, balanço, etc. Eles são realizados a partir de resistores variáveis, também chamado de potenciômetro, ou então os ajustáveis, que são os tempotes. Preste atenção, resistores variáveis, também chamado potenciômetro. Resistores ajustáveis, que são chamado trimpote. Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção na figura. Nas figuras, mostramos o símbolo e aparência real do próprio resistor variável, que são os potenciômetros, e o símbolo dos ajustáveis, que são os trimpote. Esses resistores especiais são fabricados de modo que um contato móvel, chamado de cursor, pode comandar por um eixo rotativo ou então por um mecanismo deslizante linear que percorre toda a extensão do elemento resistivo, que é conhecido como pista de carbono. Assim, através desse ajuste puramente mecânico, conseguimos com facilidade alterar o valor real da resistência do componente. Nesse caso, tanto um potenciômetro como um trimpote, com valor nominal de 10K ohms, isto é, 10.000 ohms, pode, dependendo do seu ajuste, assumir qualquer valor de resistência entre 0 a 10.000 ohms, isto é, 10K ohms. Vamos começar, então, pelo potenciômetro. Esse componente apresenta-se em duas configurações mais comuns: rotativo e deslizante. Preste atenção. Começando pelo potenciômetro. Esse componente ele apresenta em duas configurações mais comuns: rotativo e deslizante. No potenciômetro rotativo, a variação do valor resistivo é obtido pelo giro do eixo da peça, geralmente dotado de um botão, conhecido também como knob,
que facilita a operação. Na versão deslizante, a variação do valor resistivo ela é obtida pelo movimento linear do próprio cursor, acoplado a uma pequena alavanca, eventualmente também dotada de um knob ou botão. Os trimpote. Os trimpote, normalmente, não passa de um potenciômetro do tipo rotativo, ou às vezes deslizante, mais rústico, já que a sua função é normalmente sofrer um único ajuste, com o intuito de dimensionar parte sensível ou precisa de um circuito e depois não ser mais mexido. O ajuste do valor ôhmico desejado ou requerido é feito normalmente com auxílio de uma chave de fenda pequena. Chave de fenda pequena. Preste atenção, aluno. O ajuste do valor ôhmico desejado, nesse caso, o trimpote, ela é feita normalmente com o auxílio de uma chave de fenda pequena. O aluno deve observar a pequena diferença existente no símbolo do potenciômetro, isto é, o ajuste pode ser efetuado a qualquer momento com facilidade. Agora, no trimpote, pode ser feito um ajuste fixo. Preste atenção. O aluno ele deve observar essa pequena diferença existente no próprio símbolo do potenciômetro. Isto é, o ajuste ele pode ser efetuado a qualquer momento, com facilidade. Agora, nos trimpote, podem ser feito com um ajuste fixo. Para poder ligar os terminais curto e grosso do potenciômetro ao segmento parafusável da barra Sindal, o aluno deverá fazer pequena extensão soldada, usando pedaço de fio condutor ligado ao terminal dos componentes. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!